conhecem José, que foi traído, vendido pelos irmãos, foi levado até o Egito. Lá ele começou a trabalhar para Faraó e enfim cumpriu o propósito que Deus havia o chamado. Se tornou governador do Egito. E durante essa situação ele trouxe os seus pais, os seus irmãos, veio os gados e se multiplicou. Lá eles ficaram na terra de Gessém, ali do Egito. Só que o povo cresceu muito. José morreu, aquela geração morreu, porém veio uma nova geração. E aquela geração multiplicava, crescia. E esse novo faraó não conhecia José, não sabia da história de José. Então ele pensava assim, esse povo está crescendo e eu vou perder o meu lugar. Então ele pensou, não, eu vou colocar um decreto que todo bebê menino que nascer tem que ser morto. E Moisés, ele nasceu no meio desse decreto. Nós vemos que Satanás, ele tenta acabar com a vida do escolhido, como foi dito no início do culto, desde o ventre da nossa mãe. Como para o mundo, como a gente pode ver sobre as questões do aborto, onde é legalizado, onde afirma não tem vida, e pode sim matar, nós vemos Deus saber e cuidar e nos conhecer antes de tudo isso. O Senhor conhece você desde o ventre da sua mãe. E nós vemos então Moisés, que nasceu durante esse decreto. Só que como nós estamos falando de Dia das Mães, vamos citar Joquebede. Uma mãe que fez realmente o papel de uma mãe. Porque se ela tivesse simplesmente deixado por medo, por temor, matado Moisés, e aí? Mas ela pegou e escolheu tomar todas as circunstâncias e esconder Moisés. Aleluia. Irmãos, ele ficou escondido por 3 meses. O Isaac tem 4 meses. Imagina um bebê de 3 meses escondido. Mas mesmo assim, ela teve fé e escondeu Moisés. Glória a Deus. Aleluia. Então passa esses 3 meses, todo mundo conhece a história, colocado no cesto, colocou no rio. E então a filha do faraó pega Moisés e decide cuidar dele. Então Moisés, ele nasce ali, na casa de Faraó. Ele tem uma vida confortável. Ele cresce num lugar bom, onde ele podia ter todas as coisas. Mas pela fé, irmãos, ele cumpriu o chamado de Deus. Quando a gente chega aqui no capítulo 3, onde nós vemos então que Moisés, ele não estava, irmãos, sentado com as pernas estendidas ou com a mão na cabeça, fazendo nada. Não, ele estava trabalhando, cuidando do gado do seu sogro. E é muito interessante isso, porque quando vemos Davi, quando Deus encontrou ele, quando Deus chamou ele, ele estava apacentando ovelhas. Quando nós vemos Mateus, discípulo de Jesus, o que ele estava fazendo? Trabalhando, estava ali com os impostos que ele trabalhava. Então nós vemos que o Senhor, ele tem compromisso com pessoas compromissadas. E o que acontece hoje em dia? Nós vemos uma geração preguiçosa.